Papo de Festa, nessa edição, eu queria que ele fosse um pouquinho diferente, para que a gente pudesse realmente sentar aqui, no banco da praça, e ouvir histórias de sucesso, história de pessoas que a gente vê e não conhece, mas sabe que... Será que o Eduardo passou por uma dificuldade para chegar até aqui? Como foi? Como começou a história, Eduardo? Bom, primeiro, bom dia. Já é quase boa tarde, né? É um grande prazer, eu acho que a gente receber todo mundo na Celebra, independente da história que eu tenho para falar um pouquinho, compartilhar um pouco para vocês. Só falando um pouquinho de Celebra. Celebra, como a Dani falou, é uma feira que se tornou bastante relevante para o setor. É uma feira que é fruto da junção das duas feiras que nós tínhamos no setor. E quando eu assumi a presidência da Becasa, eu tinha isso como objetivo, realmente, unificar as duas feiras e fazer uma única feira que a gente conseguisse levar esse tema de celebrações, que mais do que a gente apresentar aqui vários associados, expositores, nós estamos aqui mostrando para todos vocês grandes oportunidades de negócio. Então, é isso que a gente está fazendo na Celebra hoje, com todo o trabalho que a Dani fez ali na parte do Colab, naquela parte central. É um espaço que para a feira também seria super bem-vindo se a gente vendesse esse espaço para um associado, mas nós fizemos questão realmente de prestigiar o setor, trazendo tudo aquilo que vocês viram lá na frente. Mas não é para isso que eu vim aqui, né? Eu vim para falar um pouquinho da minha história. A Dani falou se tudo, se é difícil, né? Se todo começo é difícil. Olha, eu não diria que todo começo é difícil, é só dificuldade, né? Quando a gente começa, eu comecei, todo mundo olha e diz assim, poxa, mas a Cromos é uma empresa grande, hoje nós temos 1.100 colaboradores. Eu comecei assim com um grupo realmente grande também. Era eu e mais uma pessoa, né? Eu saía de manhã para vender, à tarde comprava e à noite produzia. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia. Então, todo começo é realmente bastante difícil, mas uma coisa que eu tomei como rumo dentro de toda essa história é que a gente tem que ser resiliente, né? Não adianta você começar um negócio e muitas vezes desistir rapidamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a Cromos, eu saí e todo mundo dizia assim, poxa, você tinha um sonho ideal. O meu sonho era sustentar minha família. Eu já tinha 3 filhos e eu tinha que ralar porque não tinha outro jeito. Eu acabei ficando desempregado e fui para o segmento de chocolate, que é um segmento que eu conhecia um pouco. A minha formação, eu sou advogado e contador, eu trabalhava numa empresa que era distribuidora de papel celofane. E naquele momento, eu via muita gente buscar papel celofane para embalar chocolate. E eu falei, poxa, se eu fizesse esses papéis com coelhinho, com estrelinha, talvez a gente conseguisse aqui atrair um público diferente e ajudar nesse segmento. E aí comecei a fazer isso. Isso fiz no primeiro ano. No segundo ano, falei, bom, eu preciso dar um jeito, porque não dá para fazer somente Páscoa. Eu tenho que ter outros produtos. E aí comprei uma máquina de fazer saco. E aí tive a ideia, a brilhante ideia, né, de ir para o mercado e vender saco metalizado para presente. E naquele momento as pessoas diziam assim, pô, esse cara é louco, né? Eu embalo com papel de presente, eu não embalo que ano dentro era, de um Eduardo? saco. Isso foi em 93. As pessoas diziam assim, eu embalo com papel de presente, eu nunca vou embalar com saco, porque se eu for colocar dentro de um saquinho, eu preciso de um saco para esse produto,
preciso de outro saco para outro produto. E era muito difícil isso para a loja entender essa ideia. As pessoas gostavam do visual do saco metalizado, que era o mesmo visual daquelas embalagens que eu vendia na Páscoa e tive um super sucesso. E, puxa, aí segundo ano veio, não rolou nada, terceiro ano não rolou nada. No terceiro ano da companhia, eu falei, bom, não adianta eu ficar insistindo muito nessa história de saco, eu preciso me virar para outro lado. Estão dizendo aí que a China, é muito difícil ir para a China, mas estão dizendo que a China tem algumas oportunidades. E aí eu peguei um avião e fui para a China, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, e cheguei na China, dei sorte lá, peguei um estudante na porta de entrada da feira, ele me ajudou com o mandarim, ele não falava português, falava castelhano, nos entendemos até razoavelmente bem, e eu consegui, naquela feira, visitar a feira, e aí eu encontrei um coelhinho de palha na feira. Falei, poxa, eu posso trazer um coelhinho de palha e ensinar as pessoas a colocarem esse coelho dentro de uma cesta, colocar um chocolate, colocar um bombom e não só presentear com um ovo de chocolate, e sim presentear com uma cesta. O lojista vai vender a embalagem de fora, vai vender a cesta, vai vender a palha, vai vender a embalagem do ovo, eu vou vender o coelhinho junto, e aí a gente fazia uma coisa bem legal para todo mundo. E aí o chinês, lá na China, dizia para mim assim, mas você não quer pato? Eu falei, não, obrigado. Você não quer porquinho? Não, eu falava, obrigado. Até que um dia eu tive que explicar para ele que a religião, a minha religião cultuava coelho. Então, por isso, eu só comprava coelho. Né? Porque eu tinha que falar alguma coisa para ele, porque ele não entendia. O chinês não sabe o que é Páscoa. Né? E aí, naquele momento, eu trouxe esses produtos, foram super bem. As chocolateiras começaram a ganhar um corpo um pouco diferente, porque começaram a fazer produtos diferentes, e aquilo foi uma sacada legal. No quarto ano da companhia, a gente já tinha meia dúzia de funcionários, era uma empresa com muitas dificuldades, porque quando você trabalha numa empresa ou quando você é um profissional, você tem um sobrenome. Pô, é o fulano, a Dani da empresa tal, ou é a Dani de tal lugar. Uma coisa que a gente descobre quando fica desempregado é que você perde o teu sobrenome, né? Porque as pessoas que se juntam a você naquele momento, elas acham que você vai pedir dinheiro emprestado, que você vai pedir um favor, e não deixa de ser verdade, né? Porque é tudo que a gente precisa nessa época, você não tem muita condição. No quarto ano, eu fui procurado pela CIA, e a CIA olhou e disse assim, poxa, eu gostei desse saco de presente que vocês estão fazendo, e eu queria colocar na minha loja. Legal. E aí começamos a fazer as primeiras amostras para a CIA. Hoje nós fazemos, para vocês terem uma ideia, 100 milhões de sacos todo mês, dos mais diversos tamanhos, formatos, não porque são todos quadrados ou retangulares, mas isso é o que nós fazemos hoje numa parte da indústria da Cromos. Então, esse é o começo, não é fácil, né? Mas eu acho que eu apostei num produto, fui resiliente, as pessoas tiveram dificuldade naquele começo e rapidamente conseguiram entender o produto. Uma outra coisa que, quando as pessoas... A gente não tem fórmula de sucesso. É igual educar filho. Quando você tem qualquer problema com o filho, aparece alguém e diz assim, por que você não dá isso? Por que você não faz isso? É muito relativo, né? Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma. Então, é a mesma coisa quando você monta o teu negócio, quando você faz as tuas teu primeiro empreendedorismo, né? Uma coisa que, na época, eu acabei, fora a resiliência, é entender que todo negócio tem que ser reinventado, não anualmente, nem mensalmente, todos os dias. Né? A gente tem que olhar
para o nosso negócio hoje e dizer assim, como é que eu posso fazer ele diferente amanhã? Como é que eu posso levar para o meu público alguma coisa nova? Porque uma coisa também que as pessoas costumam fazer muito é pensar em dinheiro. Dinheiro é uma coisa super importante, não tenha dúvida. Sem dinheiro a gente não movimenta absolutamente nada. Sem dinheiro você não tem nem condição social, as pessoas te rotulam, a gente sabe disso. Mas, por um outro lado, o dinheiro é consequência de todo o trabalho que a gente faz. Então, quando você faz o teu trabalho bem feito, o dinheiro vira consequência, né? E aí as coisas formam um círculo virtuoso, né? O dinheiro entra, você reinveste, tem foco, tem resiliência, e as coisas lá no final acabam acontecendo. Gente, só desse início do Eduardo, a gente já pega muitas lições de vida, né? Quem está começando no mercado de festa, às vezes não tem o cliente, não tem oportunidade, não tem o material suficiente. E olha só quanta resiliência para estar onde está. E hoje a Cromos tem uma linha de quantos produtos em média, Eduardo? Hoje a gente tem uma média de 50 mil itens, mais ou menos. Entre Natal, Páscoa, festa, embalagens. Agora entramos recentemente em confeitaria. Home Decor é a última linha. Nós temos uma linha chamada Hub Me, que expõe na feira em fevereiro e agosto, que é uma linha só de Home Decor. A linha da Alonzi, que é uma linha de confeitaria. E o restante todo leva a marca da Cromos. E como criar novos produtos e pensar em novas oportunidades? Estamos numa feira de negócios, repleta de oportunidades, cheia de fornecedores que trouxeram tendências e muitas coisas novas. O que você orienta para o pessoal que está aqui? Como fazer a curadoria para trazer novos produtos para dentro da loja, da empresa, da decoração deles? Olha, eu acho que o ponto mais importante de qualquer desenvolvimento é você, de fato, ter humildade para olhar e dizer assim... Porque tem pessoas que vão passando pela feira e dizem, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não... Eu acho que a gente tem que ter humildade quando faz uma feira como essa e enxergar tudo que a feira tem e aí você vai fazer os teus filtros, né? Os teus filtros estão pelo teu estilo, pelo estilo dos teus clientes, e aí cada um vai cuidar de fazer o seu negócio da melhor forma. Mas eu acho que a grande sacada realmente é gastar a sola de sapato. Isso quando a gente vai em feiras internacionais, às vezes o pessoal diz assim, não, eu quero visitar os meus fornecedores. Tem que visitar a feira inteira, né? Você tem que olhar todas as possibilidades. É óbvio que os teus fornecedores, os teus parceiros, são os mais importantes, são os caras que você aposta, talvez a tua maior verba, mas eu acho que você tem que rodar a feira inteira e ter uma mente bastante aberta e estudar bastante, né? Não adianta a gente querer criar tendência no momento que a gente ainda não é tendência, né? A Dani cria uma tendência, ela mostra que é tendência, todo mundo diz, pô, que legal. Às vezes, quem está começando precisa pegar algumas caronas, entender um pouco, estudar um pouco, seguir alguns profissionais que realmente são inspiradores e aí montar a sua própria tendência, os seus próprios negócios. Eu acho que não tem fórmula de sucesso, não tem, vai lá no WGSN, dá uma olhada nas cores, aí você se inspira, vem para a feira, sai pegando tudo que é cor, não serve, né? Eu acho que você tem que colocar um pouco do teu estilo, da tua personalidade. Eu acho que se a Dani, eu tenho absoluta certeza que se ela olhar 10 decorações, ela responde quem fez as 10, se são 10 profissionais, porque são estilos, né? Então, a gente vai percebendo que os estilos dos profissionais vão se sobressaindo e vão ganhando personalidade dentro do mercado. Então, essa eu acho que é a grande sacada. Mas tem que começar com humildade, né? Humildade não no sentido de cabeça baixa, nada disso, mas humildade no sentido de estar aberto para tudo aquilo que a gente consegue enxergar de fato que o mercado está mostrando para a gente.
Eu acho que a ousadia de entrar em estandes que não é do seu setor, do seu segmento, olhar os produtos que estão de cima a baixo, a prateleira, e pensar como eu posso reformular isso. Né? Eu acho que na decoração que a gente viu lá do Junco, a forma com que ele usou as boleiras foi totalmente desconstruída, totalmente nova. Eu acredito muito nessa abertura de mente que a feira traz para o empreendedor, para o empresário em si. Então, a gente tem aí vitrines maravilhosas. A Cromos foi uma das empresas que agora abriu uma oportunidade nova, convidando decoradores para fazer a vitrine, né, da parte de decoração. Então, eu acredito no poder do networking, das conexões. Todo mundo que está aqui está disposto a conhecer alguém, o ano que vem está montando algum stand, está se revelando como um novo decorador, como uma nova loja, porque o conceito da feira ela é gigantesca, né, Eduardo? Sem dúvida. Eu acho que essa feira ela traz mais do que simplesmente uma visão das tendências. A gente consegue enxergar, e isso é muito, muito legal, né? A gente vê muitas vezes uma loja que trabalha com Natal. E aquela história da gente olhar e enxergar um pouco além, você vê pessoas que entram e veem o Halloween e dizem assim, como é que eu coloco isso dentro do meu negócio? E as pessoas ouvem, você explica, tem boas sacadas, porque, na verdade, nós como empresa, como fabricantes, como importadores, o que quer que seja, temos muita informação daquilo que a gente ouve do mercado, né? Então, essas informações todas, a gente faz questão, e isso na Cromos a gente faz, estimula muito que seja muito feito, né? Óbvio, tomando todo cuidado com ética, nós não vamos ferir a ética de contar segredo de ninguém, mas a gente conta cases de sucesso para os nossos clientes. Então, você é uma pessoa de mente aberta, você é um lojista que está afim de fazer, olha, pergunta, Natal, dá casa com Halloween? É lógico que casa. Eu ponho lá, no momento Halloween, as pessoas têm tido resultados fantásticos. Pô, se eu tenho uma casa de festa, eu não posso colocar balões? É lógico, teve essa movimentação toda de balões dentro das casas de festa. Por que eu não tenho um espaço sazonal dentro da minha loja? Por que eu não posso colocar confeitaria? Então, acho que toda essa troca que se faz, não só com decoradores, com influenciadores, com os próprios expositores, eu acho que ela é riquíssima para a gente conseguir trazer coisas novas para dentro do nosso negócio. E é o que a Dani falou, né? A gente tem que o tempo inteiro estar buscando, o tempo inteiro temos que estar nos virando, porque foi-se o tempo que a gente dizia assim, pô, o mercado não está muito legal, eu acho que eu vou esperar um pouco passar. E se você fizer isso hoje, as coisas passam por cima. Antigamente o tempo parava, hoje o tempo não para, o tempo anda, e se você para, você é comido pelo tempo. Indiscutível, não tem nada que mostre para a gente ao contrário, né? É óbvio, não vamos falar que a gente vai ser insano de repente, não tomar os devidos cuidados para a gente fazer as coisas como tem que ser feitas, né? Eu acho que a gente, dentro do nosso negócio, tem que planejar, tem que fazer a coisa com uma visão de futuro. Uma coisa que eu sempre pensei dentro do nosso negócio na Cromos. O negócio é pequeno, mas nada me impede de pensar grande. Eu não preciso ficar pensando pequeno. Eu não preciso ter um sistema de informática daqueles que eu baixo da internet e é grátis. Sabe, se eu tenho um negócio e ele está indo, eu vou lá e me esforço, parcelo e compro um sistema. Se eu posso deixar o meu negócio mais profissional, por que eu vou deixar um negócio pequenininho? Né? Então, eu acho que esse pensamento um pouco maior, um pensamento um pouco mais audacioso, sempre calçado. A minha vida inteira, eu sempre tentei fazer o meu negócio enxergando como é que eu vou estar daqui a um ano. Eu acho que a maioria de vocês já trabalhou com budget,
a maioria de vocês já trabalhou com DRE. É super importante a gente desenhar o nosso negócio, assim como a gente faz na nossa economia de casa, né? Eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu posso gastar, porque se eu detonar, eu vou chegar no final do mês estourado. A mesma coisa numa empresa. Se eu conseguir planejar, seja ela do tamanho que for, eu tenho um budget ali de 50 mil reais por mês, que é o que eu vou vender de negócio. Como é que eu vou gastar 60? A não ser que eu queira fazer um investimento. Mas se eu tenho um negócio de 50, eu talvez tenha que gastar 40, deixar 10 de reserva, ou pelo menos gastar 49 ou 50. O que eu não posso é gastar 51, né? E vou para banco. Esse é um início de negócio bastante complicado. Não é o mote aqui do nosso papo, ficar falando da parte financeira, mas eu acho que ela acompanha todo e qualquer negócio. Se você não se planejar, é bem complicado. Uma coisa que a gente percebe muito nos empresários é que, assim, as pessoas dizem, não, essa história de financeiro eu não curto, não. Eu tenho um rapaz lá muito bom, eu entrego o financeiro para ele e ele faz tudo para mim. Puxa, eu ouço essas histórias e me arrepia. Não que a gente não deva confiar nas pessoas, não é isso. Mas eu acho que é muito complicado você ser o gestor de um negócio e não entender do negócio, não entender da parte financeira. Eu não gosto de determinadas coisas, mas eu tenho que entender. Eu disse para vocês no início da conversa que a minha formação, eu sou advogado e contador. Hoje eu adoro máquina, todos os desenvolvimentos da Cromos sou eu que acompanho. Se não faço todos, eu tenho uma equipe que faz, mas eu aprovo todo o trabalho que sai de máquina. Eu faço questão de aprovar. Toda peça que é comprada de Natal, eu dou o meu veredito. Toda linha nova que vai entrar, eu começo a trabalhar 8 da manhã e saio 10 da noite, e aí eu vou fazendo as ligações da minha casa até, da empresa até em casa. Se a gente não fizer isso, você não consegue entender o teu negócio, não consegue crescer. Mas eu quero qualidade de vida. Talvez não seja o melhor momento de você ser um empresário, né? Talvez não seja o melhor momento, ou procura uma coisa mais tranquila, né? No momento que você vira um lojista, no momento que você resolve empreender de verdade, eu acho que você tem que se dedicar uma boa parte do teu tempo para isso, com bastante cuidado, com bastante técnica. Eu acho que tem cursos maravilhosos por aí, né? Você tem um Sebrae que apoia muito, você tem profissionais como a Dani, que são imprescindíveis em qualquer início de negócio, e nós vamos dar um racha aqui depois, porque não tem almoço de graça, né, Dani? Mas brincadeira, realmente é imprescindível que a gente traga para dentro do nosso negócio boas ideias, boas práticas. Só para vocês terem uma ideia, na época, quando a Cromos tinha uns 6 anos, mais ou menos, hoje ela está com 30, é uma jovem ainda, mas quando ela estava com 6 anos, eu procurei a Disney. Eu era muito pequeno, mas eu dizia assim, só tem um jeito de eu ser visto como grande. Porque, de verdade, não importa o tamanho que você é, né? Importa como as pessoas te enxergam. Tem empresas que são desse tamanho, mas o cara faz um site maravilhoso, se mostra super bem, se apresenta bem, todo mundo enxerga aquele cara como grande. E, às vezes, ele não é tão grande assim, ele é pequeno, né? Posicionamento, né, Eduardo? É isso aí. Eu acho que existe uma palavra que eu ouvi esses dias, que eu achei que é super legal, e eu não tinha entendido no primeiro momento, depois eu passei a entender. Chama-se verniz corporativo. Eu acho que a gente tem que ter verniz corporativo. A gente que é de negócio tem que ter uma posição bacana. Não necessariamente a gente precisa se vestir super bem, não é isso que eu quero dizer. Mas tem que ter um posicionamento, tem que ser uma pessoa carismática, tem que ser uma pessoa agradável, tem que ser uma pessoa aberta a conversas, né? Para poder entender o que a outra pessoa tem para mostrar para a gente. Então,
eu acho que quando a gente faz tudo isso, o sucesso está lá na frente, falando venha, né? Não tem como resistir a trabalho, né? Gente, vou contar uma coisinha para vocês. Recentemente eu tive o privilégio de ser convidada para participar de uma reunião de brainstorming de lançamento de novos produtos da Cromos. E realmente o Eduardo, ele está lá, foi dividido em equipes, e eu fui da equipe dele, coincidentemente, e ele está ali o tempo todo com toda a equipe dele, pensando em como reformular os produtos que tem, como criar novos produtos, como esses produtos vão ser expostos, como vão ser vendidos, qual é a aceitação, o que o público está querendo. Então, nós que somos pequenos, talvez a gente não tenha uma equipe para discutir isso, mas a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, a gente tem as nossas redes sociais que a gente pode fazer uma pergunta e falar: que tal se esse fosse verde? Que tal se eu virar essa peça de ponta cabeça? O melhor termômetro para o nosso negócio são os nossos clientes. Do nosso concorrente, a gente precisa ver o que ele está fazendo para fazer totalmente diferente. Pensar somente no que é para nós. E você vê isso claramente na Cromos. Cada ano que passa, eles estão criando novos produtos, atendendo outras demandas de necessidades dentro de diversos setores. Então, o que o Eduardo está dizendo aqui, que a Cromos é nova, é 30 anos. Gente, faz 27 anos que eu trabalho com festa. Eu entendo do mercado de festa, porque eu amo o que eu faço e gosto de acompanhar tudo isso. Hoje, poder fazer parte da associação, cuidar dos bastidores e criar novas ativações é pensando em vocês. Qual é a experiência que vocês vão ter dentro da feira para que abra a mente de vocês para o negócio de vocês, para a visibilidade do negócio de vocês, porque é uma via de duas mãos. Vocês inseridos aqui na feira, levando oportunidades para fora, vocês voltam a consumir mais. Obrigatoriamente, todos os expositores precisam correr atrás de novos produtos e sempre se destacar. É essa, né, a linha de pensamento, Eduardo? Com certeza. Eu acho que é uma roda, né? Ela tem que girar. Para nós, para mim, falando por mim, não pelos outros, né? Mas para mim é gasolina todas as vezes que eu desenvolvo um produto e apresento esse produto para o mercado, e o mercado aplaude, e isso me dá mais gás para fazer mais produto, mais negócios, enfim. A gente tem sede de apresentar coisas novas, de desenvolver produtos novos, tendências, enfim. Acho que tudo isso a gente tenta, nem sempre consegue, né? Tem horas que a gente... Pensa em desistir? Já pensou em desistir? Olha, eu acho que desistir eu nunca pensei. Que já tiveram momentos que você dá uma baqueada, com certeza, eu acho que todos nós somos seres humanos, não é fácil, porque no momento que você vai, as portas, elas não se abrem, né? Elas se abrem depois. Então, nesse momento, é o momento que, às vezes... Mas você tem que, sabe, pensamento sempre positivo. Eu volto a dizer, não vamos fazer nenhuma loucura. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Precisamos entender o nosso posicionamento como marca, como negócio, como produto, enfim. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente não pode... Tem que tentar sempre pensar positivamente, porque os momentos difíceis vão acontecer, e não são poucos. Todo mundo sabe que empreender no país não é fácil, né? A gente tem, independente de muita coisa, não sou político, não gosto de falar de política, mas o poder público poderia ter um olhar um pouco diferente para o empreendedor, né? Eu acho que tem muita coisa isolada que é feita pela prefeitura, pelo próprio Estado, pela própria União, mas o pensamento como um todo, às vezes não é um pensamento dos mais corretos, né? A gente importa uma máquina e paga imposto. Pô, eu estou importando uma máquina, vou gerar riqueza, vou gerar emprego, vou trazer mais negócios para o país. Como é que eu vou pagar imposto dessa máquina? Então,
essas coisas deixam a gente um pouco chateados, mas isso pouco importa. Eu tenho um prazer gigante em trazer uma máquina nova. A gente ouve na empresa, a gente, quando compra uma máquina nova, é muito legal, porque você vê, muitas vezes, um funcionário teu que começou lá muito simples e o cara já está falando inglês com um técnico que veio montar a máquina. Isso é fantástico, né? Então, para mim, isso é muito motivador, é muito inspirador. Fazer as pessoas que estão perto, estão próximas, crescerem é muito importante, porque as pessoas crescerem, a gente cresce junto, né? Gente, eu vou abrir para 3 perguntas. Quem quiser fazer para o Eduardo, só 3. Alguém quer fazer uma pergunta? Você fabrica tudo, todos os produtos, ou você importa alguns? Então, hoje, dentro da nossa grade, eu diria para você que 85% é fabricado dentro da Cromos. 15%, e nesses 15%, Natal tem uma participação grande, Páscoa artesanal tem uma outra participação, mas a gente sempre tenta fazer como linhas complementares ao nosso negócio, né? Para mim não tem muito sentido trabalhar com o Natal, porque eu vou, compro, vendo e ganho dinheiro com isso. Para mim tem que ser complementar a parte de embalagem, tudo tem que ter sinergia dentro da companhia. Então, hoje 85% a gente faz. Eu recentemente agora visitei uma feira internacional, estamos trazendo mais 4 equipamentos, que são equipamentos importantes, porque a gente acredita. Eu acredito na indústria nacional, acredito no país, acredito nas pessoas. Como eu disse há pouco, gosto muito de fazer as pessoas crescerem, né? As pessoas que trabalham. E não é demagogia nenhuma, não é isso. Tem pessoas que dizem assim, pô, eu não quero, mas de jeito nenhum, contratar um pedreiro, porque eu não gosto. Eu adoro, com todo o respeito do mundo, eu adoro peão, né? Adoro sentar com os caras e fumar cigarro de palha, e tomar pinga, e bater papo de negócio, e falar da máquina, e trocar ideias. Então, eu faço isso comumente. Hoje, talvez um pouco menos, gostaria de fazer mais, mas gosto muito de estar próximo do meu time, principalmente da indústria. Alguém mais, gente, quer fazer perguntas? Não. Não? Então, Eduardo, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu sei que a sua vida aqui é corrida, hoje é 1º dia de feira, você deve estar assim, vamos logo. Mas muito obrigada mesmo, sua participação é muito importante para a gente. Às vezes todo mundo tem curiosidade de saber quem é dono da Cromos, quem é o Eduardo, quem é presidente da Becasa, e aqui está essa pessoa maravilhosa que eu tenho orgulho de conhecer. Maravilha, obrigado, espero, volto a dizer para vocês, não tem nenhum segredo de sucesso, acho que cada um faz o seu segredo, mas o que eu puder contribuir, tenho muito prazer. Eu tenho um amigo que, normalmente no meio, às vezes a gente comenta, bom, qual é a porta de saída do teu negócio, né? Você pode fazer a sucessão, você pode, se você tiver um sucessor, né? Ou você pode fazer a venda do teu negócio. E naquele momento a gente estava conversando a respeito de possibilidades, né, que as empresas têm. E eu dizia assim, um dia eu quero realmente fazer a sucessão do meu negócio. Eu tenho um filho, gostaria que ele fosse. Hoje ele é meu herdeiro, eu não sei se ele vai ser meu sucessor, talvez ele não queira, talvez ele não possa, ou talvez ele não tenha condição. Então, isso tudo está sob júdice ainda, né? Mas uma coisa que me inspira nesse momento que eu passar o bastão é poder ajudar empresas menores a passar um pouco da experiência que a gente teve, e essa experiência, muito dela, conquistada na base das coisas que a gente fez errado, né? Então, são erros e acertos. Então, eu gostaria muito de poder ajudar pequenos empresários, pessoas que estão começando, passando um pouco dessa experiência. Isso é uma coisa que eu estou desenhando para o meu futuro. Ai, que delícia. E ajudou muito, né, gente? Obrigada, Eduardo.